vamos falar sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre honrar pai e mãe, né? Então tem alguns tópicos aqui: a piedade filial, quem é minha mãe e meus irmãos, né? O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então esses são os tópicos que a gente vai falar. Então, falando sobre honrar o pai e a mãe, né? Por que será que falou em honrar pai e mãe e não em amar pai e mãe, né? Por que será? Qual é a diferença disso? Baseada na doutrina de Cristo, né? De Jesus, era toda baseada no amor. Então, o honrar pai e mãe acrescenta, além do amor, os méritos que a gente deve ao pai e à mãe, né? Então, além de amá-los, porque se a gente tem que amar o próximo, a pessoa mais próxima de nós é o nosso pai e a nossa mãe. Desde que a gente nasce, a gente depende deles, não é? Então, em princípio, amar pai e mãe já faz parte. Honrar pai e mãe, né? Acrescentar méritos a eles. Não cabe a nós, como filhos, julgar, né, a conduta do pai ou da mãe. Nós devemos, como filhos, respeito, gratidão, né? Consideração, porque além deles terem dado a nós o nosso corpo, né? O nosso espírito veio do espaço, mas eles deram para nós o nosso corpo. Por causa desse corpo que nós estamos aqui. Então eles deram essa oportunidade para nós espíritos, né? Progredir. Eles deram também a parte do ensinamento moral, né? Por mais ignorante que seja o pai, a mãe, por mais dificuldade que eles tenham, eles passam todo um ensinamento moral, o amor deles, não é? Dentro das dificuldades de cada um, mas eles passam isso. E é isso que a gente precisa para progredir, né? Costuma-se dizer que a gente está na família que precisa para progredir, não é isso? Então, é por aí. Então, se a gente está nessa família, tem esse pai, tem essa mãe, é porque a gente precisava exatamente dessa lição que eles estão dando para nós, né? Não cabe a nós julgar pai nem mãe, cabe a Deus fazer esse julgamento, né? Nós só temos que respeitá-los e além disso, não só por obrigação, porque nosso pai e nossa mãe, né? Nós temos que realmente ser gratos, né? Para poder ter alguma valia e algum ponto positivo junto a Deus, né? Porque a gente tem que enxergá-los, realmente passar esse carinho, né? Fazer além do obrigatório, né? Tem muitas pessoas que eu dou lá, ele fica lá, minha mãe está lá na minha casa, jogadinha, né? Dou comida, a cama está de bom tamanho, meu pai está lá no quartinho do fundo, está tudo certo, né? E acha que está fazendo tudo, né? Só que, na verdade, nem é só isso, não é só suprir as necessidades materiais, né? É as necessidades do coração, né? É o carinho, é a atenção, é alguma coisa, um supérfluo, uma surpresa, vamos sair, vamos dar uma volta, vamos tomar um café, né? Alguma coisa assim, não precisa ser nada muito, mas mostrar, né? Demonstrar
que você realmente tem interesse por aquela pessoa, né? E de alguma forma está sendo grato pelo tempo que essa pessoa despendeu para você desde criança. Quantas noites não foram passadas em claro, né? Assim como nós fazemos com os nossos filhos, né? Quantas noites nós não passamos em claro, quantas privações a gente passou para que não faltasse nada para os nossos filhos, né? Assim, nossos pais, por pior que seja, eles também tiveram que fazer isso um dia, né? Então, é esse honrar pai e mãe de que fala esse capítulo. Então, não é só amar e honrar, né? Acrescentar méritos para aqueles dois seres que nos deram a vida e nos deram também a oportunidade de estarmos aqui evoluindo, né? Aprender é uma forma de reverenciar também, né? Não é? Olhar o pai e a mãe como alguma coisa de muita importância na nossa vida, né? Porque eles nos geraram. Admiração. Então, aquela reverência, né? Aquele respeito que a gente tem que ter, além da gratidão e do amor. Então, essa é a parte do honrar pai e mãe, né? Aí vem o outro item que é quem é minha mãe e meus irmãos, né? Quem falou essa frase foi Jesus, né? Estando ele um dia em sua casa, junto com os seus discípulos e mais uma multidão que o cercava. Estavam lá e ele estava lá falando, ensinando e tal. Chegou uma pessoa e falou: Jesus, está aí fora a sua mãe e seus irmãos. Estão chamando, né, para que você vá até lá. Ele vira para aquela multidão, para os discípulos e diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Né? Aí, né, foi um prato cheio para quem não acreditava nas palavras de Jesus, quem não acreditava em Jesus, né? Porque tinha de tudo lá. E eles acharam que Jesus estava renegando a mãe, estava renegando a família dele, né? Mas será que Jesus estava realmente renegando aquela família dele, a mãe e os irmãos, né? Se a gente voltar nos estudos, né, nas passagens de Jesus, a gente vai ver que esse não era o caráter de Jesus, né? Ele, muito pelo contrário, ele dava muita atenção, né, a todos, né? Porque é que ele não iria dar atenção à mãe, aos irmãos. Então, sabendo também que ele usava de palavras de forma alegórica, né, para fazer as exemplificações dele. E que ele também se aproveitava de qualquer momento que ele tivesse oportunidade para dar uma explicação, né? Então, a gente deduz que Jesus, naquele momento, aproveitou-se de que estava em torno dele os apóstolos, né, que eram seus seguidores, eram seus irmãos, e mais aquela multidão, para mostrar a diferença do parentesco espiritual e o parentesco material, né, corporal. Então ele disse ainda, né, ele fala assim: eis aqui os meus irmãos e minha mãe, né? Então ele mostrou que as pessoas que estavam ali comungando com ele, aquele momento, aquelas explicações, aqueles ensinamentos, eles estavam irmanados naquele pensamento, e que aqueles, naquele momento, eram os seus irmãos, né? Não os irmãos que estavam lá fora, né? Então ele mostrou, ele quis, na verdade, explicar isso, a diferença entre
a família, né, espiritual e a família corporal, né? Tem uma passagem, né, para exemplificar aí, que Jesus não quis renegar Maria, que no momento que ele estava crucificado, né, prestes já a morrer, ele chama João Batista, que era o seu apóstolo, né, mais fiel, que ele confiava muito. Ele chama João Batista e diz: João Batista, eis aqui a sua mãe, né? Confiou a mãe dele aos cuidados de João Batista e chamou Maria e falou: minha mãe, eis aqui o seu filho, né? Mais uma vez ele mostrou o interesse dele pela mãe, né? E mais uma vez ele mostrou que não precisa nascer daquele corpo, né? Daquela família corporal, para ter um laço espiritual, né? Então Jesus estava sempre ensinando, né? Então essa é a explicação aí do minha mãe, né? Ainda ele diz que todo aquele, né, que crê nas palavras de Deus é o seu irmão, sua mãe, sua irmã e sua mãe, né? Naquele momento ele quis dar uma demonstração do amor universal, que todos que ali estavam mereciam a mesma consideração, o mesmo respeito que a mãe e os irmãos, que eles estavam reunidos numa mesma intenção, né? Estavam comungando aquele, né? Até porque na prática todos somos irmãos, né? Todos somos filhos do mesmo pai. Assim, somos, né? Mas naquele momento eu acho que ele queria mostrar exatamente isso. Eles estavam estavam todos comungando, pensando da mesma maneira, né? E voltados para aquele ponto, né? Então ele exemplificou dessa forma. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. O parentesco corporal é a família consanguínea, né? Não é porque estamos numa mesma família de sangue que nós temos laços espirituais, tá? Deus dá a oportunidade para todos nós, quando a gente reencarna, de poder reencarnar numa família, mesmo que não seja a nossa família espiritual, para que a gente aprenda, né? Para que a gente se reajuste com aquelas pessoas, para que a gente consiga evoluir, consiga esquecer as mágoas, os ódios, né, que a gente traz de outra vida, né? Porque realmente é difícil, né? Você está encarnado, né? Desencarna e leva consigo ódio, né? Muitas vezes por uma pessoa, problemas não resolvidos, né? E quando você chega lá no mundo espiritual, que você vai passar lá por todo o ensinamento, né? Você vai começar a cair na real. Aí você fala: olha, eu preciso me reconciliar com essas pessoas. Embora eu deteste essas pessoas, mas eu tenho que me reconciliar com elas, para o bem da minha evolução, né? Para o meu próprio bem. Então, se eu vejo uma oportunidade ali, dentro daquele seio familiar, daquelas pessoas que eu detesto, entendeu? Aí eu falo: bom, tem uma oportunidade, pode ser eu, se eu vou de repente para lá, vou pedir ajuda, né? Peço ajuda ali para os meus mentores, para os meus amigos que estão lá no plano espiritual, para que me dê força nessa prova, porque vai ser uma prova dura realmente. Porque você imaginou, mesmo que você tenha esse esquecimento, você carrega consigo
algumas marcas, não é? Alguns sentimentos. Isso a gente explica quando você olha para a cara de uma pessoa e você fala, não gosto dessa pessoa, a pessoa não abriu nem a boca com você, não é? Mas você já captou ali uma energia que não é boa, que alguma coisa vocês tiveram em algum lugar do passado, não é? Então, você imaginou você morando, vivendo, olhando diariamente, né? Convivendo diariamente com uma pessoa que você não gosta. É uma prova e tanto, não é? Mas acontece, né? Como se diz, nas melhores famílias, tem sempre alguém que é destomado da família, né? Caiu ali de paraquedas, né? Mas é exatamente isso. São espíritos que tiveram desavenças, que vieram mal resolvidos por plano espiritual, não resolveram naquela encarnação, né? Teve a oportunidade de reencarnou naquela família para ver se consegue, né, amenizar aquele ódio e com isso também aprender, né, e poder subir lá os degraus da evolução dele. Então isso acontece muito frequentemente, tá? E o normal também, frequente, que a gente reencarna sempre na mesma família ou sempre com as mesmas pessoas, num grupo, né? E quando a gente não reencarna naquela família, a gente dá um jeito de estar juntos, né? Aqui é um exemplo, né? A gente dá um jeito de estar junto. Cria-se um laço, uma amizade, é como a gente quase não se conversa, mas é como se a gente já se conhecesse, né? Há muito tempo. Tem um laço que a gente, se a gente parar para prestar atenção, a gente percebe que é alguma coisa como se fosse uma continuação, não é uma coisa iniciada e que termina, entendeu? Início e fim. É uma continuação de um relacionamento, né? Ô Sandra, só eu estava pensando aqui no que você estava falando, e eu tenho um exemplo que eu ouvi recentemente desse caso aí das desavenças da família, né? Que eu lembro até a história agora, é uma moça que foi procurar o Chico, porque o pai dela, ela tinha ela e o irmão e o pai da família, né? E o pai tratava muito bem ela, muito bem a irmã, e batia quase todos os dias dela, mas assim, quase todo dia mesmo. Ela era espancada quase todo dia pelo pai, sem motivo. Do nada aparecia qualquer coisa e ele já espancava ela. Ela procurou o Chico para ver essa situação e como é que ia resolver. E ele falou para ela esperar. E durante o sono à noite, ela teve a visão de que numa outra vida ela tinha enforcado o pai dela. Que ela tinha puxado ele com um cavalo numa forca ali e tinha matado, assassinado o pai dela. E aí ela teve essa compreensão, acordou, né? Porque ela não se falava com o pai mais, ela já era adulta, já tinha se separado do pai e da irmã. E aí ela voltou para tentar esse contato de novo com o pai. E ela explicou isso para o pai, pediu perdão. E ele falou para ela, nesse entendimento dos dois aí, que ele sentia muito remorso de bater nela, que ele não sabia porquê, mas que ele tinha era um ímpeto que ele tinha que ele não dava conta. E aí eles se acertaram ali e ela fala, né, na história que ela falou, Chico, que ela não ama o pai dela ainda, mas que ela aprendeu a honrar, que é aquela lá que você estava falando, né? E a partir dali eles dois se respeitam, e já é um passo, né, para a coisa começar a melhorar. Então cai bem no que você falou aí. É o primeiro passo, né? O honrar acho que vem até antes do amar. A gente vê tanto filho que não ama mãe e pai. Exatamente. Então, se conseguir honrar, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Também diz que os filhos escolhem os pais, né, antes de encarnar. Na maioria Na das maioria vezes, das sim. vezes, os filhos escolhem os pais que eles querem ter. Exatamente. Porque existem os resgates, né? São os filhos que Exatamente por causa disso, né? Tem lá a oportunidade, né?
casal lá, né, vai ter um filho. Opa, sou o candidato número 1 que eu preciso me reconciliar com aquelas pessoas, né? Então a espiritualidade já faz lá o teu encaminhamento para aquela família, né? Dentro do que você precisa realmente que eles tenham uma família é maravilhosa, todas têm problema. Todas têm problema, mesmo porque a gente veio, né? A gente está aqui para aprender, para tirar as nossas maldades, na verdade, né? Porque todos nós temos muita coisa ruim, né? Que a gente precisa trabalhar ainda muito, né? Então a gente vem para trabalhar exatamente essas maldades. Então toda família vai ter problema, né? Mas o bom disso é que a maioria de nós consegue vir dentro do mesmo núcleo familiar, né? Então a gente tem exatamente para ter o apoio, para um sustentar o outro, né? Para um dar força para o outro, para não perder aquela prova, não é? Para não perder aquela encarnação. Porque no fundo, todos nós sabemos para que a gente veio, né? É que a gente não para pensar, né? Mas até nem é muito difícil se a gente fizer uma análise de tudo que acontece na nossa vida, né? Dos problemas que a gente passa sempre, quais são as coisas repetitivas que acontecem na nossa vida, né? Tudo isso são sinais de coisas que a gente precisa aprender, né? E importante é essa reconciliação, né? Então, quando a gente tem na família aquele filho difícil, né? Você fala, meu Deus, não sei por que esse menino, ninguém é assim aqui, né? Isso é normal, gente. Não sei de onde saiu, não é? Ninguém é assim, né? O pai não é assim, a mãe é assim, os outros filhos são tudo uma beleza, esse é a ovelha negra, né? E por que será que a mãe, o pai dá mais atenção para o ovelha negra? Porque no fundo a mãe e o pai sabem que é essa ovelha negra que eles devem mais, né? Tanto o ovelha negra quanto o pai e a mãe têm um vínculo muito forte de dívida do passado, né? Então eles sabem, intimamente sabem, que estão aqui nessa encarnação para mudar essa situação, né? Para acabar com o ódio. Então, quanto mais apronta, mais a mãe passa a mão na cabeça. Você passou a mão na cabeça, né? É assim. Mas é uma coisa que vem de dentro, né? Então, quanto pior é aquele filho, quanto pior for aquele irmão, aquele, sei lá, a mãe, o pai, problema, toda a família tem. Às vezes é a mãe que é problema, o pai que é problema, tem mãe que odeia o filho, só gosta de um. Caso do William, que o pai batia numa, né, acariciava a outra, né? A pessoa fala, mas por que eu, né? Porque para